como empresário, ex-vereador e hoje é coach. Ele vai explicar também para muitos que estão nos acompanhando aí o que significa um coach, né? E, claro, vamos ter um bate-papo, porque o Marupá em Debate, em entrevistas, ele tem esta formatação. É um bate-papo, ao mesmo tempo é um debate, ao mesmo tempo é uma entrevista, enfim. Fernando, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a tua disponibilidade de tempo para nos atender nesta manhã de sábado para falarmos um pouquinho de você. Bom dia. Bom dia, Expedito, Vilmar, Éder, a todos que nos acompanham, né? É uma alegria, é uma honra estar participando aqui de vocês, que são esse símbolo da boa comunicação sinopense, oportunizando a gente a se conectar, trocar ideias, trocar informações, partilhar um pouco do conhecimento que a gente adquire todo dia. Agora numa fase nova, numa fase de desenvolvimento de pessoas, do autodesenvolvimento pessoal, nesse mundo tão globalizado, tão bombardeado de informações que a gente recebe todo dia, principalmente pela web, e vocês são uma prova dessa reinvenção na área de comunicação, através do Facebook e as outras mídias. Então a gente está aqui para somar. Fernando, o nosso bate-papo, o nosso Marupá em Debate, ele tem como princípio conhecer um pouco da história dos nossos entrevistados. Eu, particularmente, estou aqui desde 85, conheço bem um pouco a história do Fernando, e eu tenho sido bastante redundante nos nossos comentários no início do nosso programa, pelo fato de nós estarmos numa cidade que, já dizia seu Enio Pipino, cresceria de maneira assustadora, porque é uma região promissora, bem localizada. Então nós recebemos gente todos os dias, né? Todos os dias, né? Famílias que chegam, eu acredito que mais chegam do que saem. E claro, tem aqueles que recentemente aí, que estão aí há 4, 5 anos, talvez não conheçam um pouco do Fernando Assunção. Tem aqueles que até a questão do distanciamento que a cidade proporcionou, porque há 30 anos atrás, quando você estava no centro da cidade, você estava na Júlio Campos, Primavera ali, todo mundo, você conhecia o cidadão pelo jeito do andar dele, penteado o cabelo, tivesse a 200 metros, você falava que lá é o fulano e tal. Olha como é que ele usa o chapéu, boné para trás. E hoje não, a cidade ela esticou muito, expandiu muito, então até aquelas pessoas que a gente tinha uma convivência há um bom tempo atrás, a gente já não tem mais, né? E é claro que depois de um processo que você passou, um processo eleitoral, naturalmente o Fernando deu também uma afastada, partiu para outras caminhadas. O que eu gostaria? Que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória. O Fernando Assunção é sinopense, menino que nasceu em Sinop, veio de outro estado, de outra cidade, chegou aqui há quanto tempo, para hoje dizer assim, eu sou um cidadão sinopense, mas tem uma outra direção que nós estamos seguindo. Fala um pouquinho do Fernando Assunção para os amigos que estão acompanhando a gente através da Marupá. Não, legal. Então, Expedito, a gente estou aqui mais depois de você. Eu cheguei em 90. Cheguei em 90. Mas eu lembro ainda quando você já trabalhava na rádio, a Rádio Celeste era ali virando ali na Primavera, na Júlio Campos, Júlio Campos, perfeito. Ali era a frente... quase em frente ao Itaú, onde é o Itaú hoje ali. Mas precisamente em frente ao Itaú, né? Eu lembro dali. Porque daí na sequência, virando na Rua dos Lírios, 791, naquela época, em 90 e alguma coisa, eu montei a primeira empresa ali, que era a Garden Importados. Sim. E a Garden Importados trabalhava com presentes e coisas nesse sentido. Eu tinha 16 para 17 anos, fui emancipado pelo meu pai naquela época já para meio se virar na caminhada de trabalhar com um pequeno comércio. E eu sou paulista, né, de São José dos Campos, meu pai era bancário, então moramos em muitas cidades, 6, 7 cidades aí pelo Brasil todo. E aqui a gente fixou a residência por fim. E desde então essa área empresarial... especialmente ligado também aos movimentos da sociedade civil, os clubes de serviço como Interact, Lions, Rotary, foi o meu engajamento, o meu envolvimento com as pastorais da criança, lar espírita. Eu sempre vim me envolvendo com esses movimentos
que depois acabou me levando para a política. Foi uma coisa que acabou me levando para a política em 98. Ali participando dos movimentos de forma voluntária, e dali a gente foi ficando, trabalhando com a Que Legal Festas, que também tive a oportunidade de ser proprietário junto com o Diogo, lá da Açaí, Sucos e Polpas hoje. E nessa rede aí a gente foi formando mais amigo do que inimigo. Então, muito mais amigo do que inimigo. Tive a oportunidade de ser vereador por 2 mandatos, né? Um desafio enorme. As pessoas que se envolvem na política, na boa política, têm um desafio de conseguir conduzir com coerência, com retidão o processo. E aí, eu tenho 2 filhos, né? O Heitor de 8 e a Ana de 13. E em 2016 tive a oportunidade de ser pré-candidato a prefeito, depois acabou pelas articulações de bastidores, né? Sendo candidato a vice-prefeito, até na chapa do seu Roberto Dorne na ocasião. E nós não conseguimos ter o êxito naquele momento do processo. Na eleição você não perde, né? Você protela resultado. Sim. Você não perde, você protela resultado. Aí você vai decidindo quantas vezes você quer protelar, né? Eu entendi que o meu ciclo, então, político tinha encerrado. E para aproveitar a oportunidade sempre divina, assim, do conhecimento de pessoas, de se relacionar com pessoas, de trabalhar na área de desenvolvimento humano com equipes, aproveitando a minha parte acadêmica, que é pós-graduação na área de gestão de pessoas, eu fui para essa área de treinamentos, que hoje se fala muito na questão do coach, que é o treinador. Sim. Né? Coach é o treinador. Vocês que militam muito na área esportiva e mais que ninguém conhece esse assunto de lidar. Eu acho até que o coach surgiu na área esportiva, em primeiro lugar, porque lá na Europa, né? Isso mesmo. Lá na Europa, você não vê na ficha, no caractere quando aparece o comandante lá, treinador, técnico, o coach. E aí, é claro que com esta iniciativa, trouxe-se para outros segmentos, para as outras áreas, o chamado coach, né? Perfeito. É que o brasileiro, ele é criativo demais, né? E ele tem essa mania de gourmetizar os nomes. Coach é o treinador, e surge realmente no esporte americano e europeu, que é o treinador. Sim. Treinador de alta performance, ligado originalmente à questão do esporte. Aí os brasileiros vão lá nos Estados Unidos, que pegam como referência o Tony Robbins, que é um treinador de pessoas mundialmente reconhecido, e fala, agora é coach. Depois tem várias vertentes. A gente trabalha muito na nossa empresa ali, com os treinamentos, a gente gosta muito de usar o termo desenvolvedor de pessoas, né? Não deixa de ser um treinador, porque usa ferramentas, usa técnicas, usa casos de sucesso e momentos inspiracionais para poder provocar as pessoas com as suas potencialidades positivas a ter novos resultados, a ter resultados diferentes. Mas essa questão do coach especificamente é realmente uma criatividade do brasileiro que ele aplica, e tem vários outros assuntos, mas no coach Deixa eu te perguntar uma coisa, nessa trajetória da tua chegada aqui em 90, a montagem da loja, depois a participação numa casa que fornecia produtos para festas, depois para política. Até aí, tudo isso foi programado pelo Fernando Assunção? Tudo isso foi uma coisa estudada? Olha, vou começar com isso aqui, se não der nós vamos para isso aqui, se não der nós vamos partir para a política? Ou as coisas foram acontecendo de maneira natural? A entrada do Fernando como empresário, de uma Que Legal, de uma Que Festa, de uma Que Faz Festa, e a entrada do Fernando Assunção para a política, foi por acaso, foi programado? Como que isso aconteceu? Então, o lance da área de empreendedor foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Meu pai, na época, discutindo sobre isso, Sinop sempre uma cidade fantástica, como você trouxe, o Enio falou, né? Um crescimento assustador, e a gente entendeu que poderia ser uma oportunidade estar trabalhando na área comercial. Depois, a parte política, já não, aí foi realmente algo planejado. Foi algo planejado que nasce de um movimento
de estar participando do poder público na prefeitura, na época que até o Nilson era prefeito, né? E a gente foi convidado a participar da administração fazendo os eventos. Então, eu não era da área cultural, mas eu tive a oportunidade de instalar, na época, a Casa da Cultura, para poder, junto com o professor Luiz Herardi, ter o legado sinopense assegurado ali de uma certa forma, a parte do acervo, né? Fazer os eventos, mudar a concepção dos eventos que eram construídos e transformar não só em eventos, mas em momentos de entretenimento e movimento do comércio sinopense, que era o Carnaval, o Natal de Luzes, a Festa da Virada, o aniversário da cidade, você trazer coisas grandiosas, como a gente trouxe a primeira vez a Esquadrilha da Fumaça, o Festival de Praia, que movimentava o turismo, fazia parte da sustentabilidade. Esse movimento foi meio espontâneo na ousadia. Depois, o político, aí foi planejado. O político foi planejado, o Diogo, e não foi por políticos. Foram por outros agentes. Essa sua ida para a gestão, na época da prefeitura, acredito eu, não sei, de repente se deu porque você também teve um envolvimento muito grande com os clubes sociais, sim, né? sim. Quer dizer, você sempre foi de participar, de estar participando com grupos, de juntando a juventude para fazer. Daí, devido a esse teu empenho, esse teu engajamento com esses clubes sociais, surgiu aí o convite da administração para você fazer parte da Secretaria de Cultura? Aí o político tinha interesse no chamamento do grupo, né? Exato. Aí ele pegou e falou assim, esse menino conhece um monte de gente, aí eu vou trazer ele para dentro aqui. E é o que nós precisamos é de gente, né? Então, você tem talento ou não tem, vamos discutir depois. Mas ele sabe mexer com gente. Traz ele, traz para dentro. Aí, então, a gente foi para dentro. Por força, realmente, eu tinha fundado a CDL Jovem, né? Sim. Na época, o Afonso era presidente, o seu Ari Dyer, e participava do Lions, enfim, era esse movimento, sim. Com certeza era porque tinha essas conexões com as pessoas, principalmente na área da juventude, dos movimentos sociais. Depois vem o Diogo e fala, não, você vai ser candidato. Eu falei, não vou. Você vai ser candidato. Porque não foi o Nilson. Sim. Foi o Diogo que falou. O Nilson não gostou muito da ideia, não. É que tem aquela velha história quando ele fala assim, rapaz, esse menino gosta de muita gente. Será que ele tem jeito pra mim, jeito pra ele? E outra, como é que eu fico aqui depois? Sim. Aí o Diogo falou, não, você vai ser candidato. Eu falei, rapaz, eu não vou, os caras me xingam tudo aí, vai me xingar tudo na rua e tal. Eu não dou conta, não. Ele falou, você dá conta. Eu falei, não dou conta. Eu falei, não, você vai dar conta. E aí ele me deu um livro, até sugeri aqui para as pessoas que estiverem nos acompanhando, é um livro muito legal, que chama Vendedor de Sonhos. Não é o Vendedor de Sonhos do Nuno Cobra e tem do Tinha Chique. É Vendedor de Sonhos do Roberto Medina, o cara que fundou o Rock in Rio. Esse livro é de uma inspiração bem incrível, porque ele conta a jornada dele como empreendedor, como gerador de entretenimento da marca Rock in Rio e outras marcas. E com esse livro eu acabei depois decidindo com o Diogo que eu seria candidato a vereador. Seria candidato a vereador e a gente virou vereador. Falei, bom, a gente pode ser candidato a vereador desde que não seja carreira. Desde que não seja carreira e a gente possa projetar para ser outros cargos de liderança. Para poder chegar num cargo a mais, que aí se projetava então a ousadia de ter sido candidato a prefeito e depois, se fosse vontade divina e das mãos do povo, vir a ser prefeito. A gente acabou chegando bem próximo, né? Graças a Deus, uma oportunidade incrível, um ciclo incrível de conhecer pessoas fantásticas e mais ou menos isso, mais ou menos esse desenho aí. Mas o político foi planejado. O livro que você recomenda é esse aí que o Éder está mesmo. Porque tem o Vendedor de Sonhos, tem outras com essa denominação, mas é esse aí que é o que... Porque os outros são bem conhecidos, eles são muito ligados à autoajuda, que são boas referências. Mas esse aí, ele é biográfico, e quando é biográfico, ele te toca mais. Sim. Que é muito ligado à nossa área. Ele te toca mais, você fala, pô, o cara viveu isso. Ele conta uma história aí ligada ao Frank Sinatra que ele trouxe para gravar que ele foi gravar para fazer um comercial do Whisky Passport. Sim. Lembra do Whisky Passport? Sim.
Tomei muito. Passport, uísque, como é que eu falava? Malte escocês envasado no Brasil. Exatamente. E o Frank Sinatra gravou o primeiro comercial em 74, 76 e ele conta isso ali. Então ele é muito inspiracional porque ele conta a história do Medina, que é um cara incrível na área de sucesso. As pessoas que gostarem de se inspirar para ser empreendedores, pode ler esse livro aí que é fantástico. Fernando, como você falou, quando você aceitou para entrar no mundo político, você disse para... Primeiro, qual a ligação sua com o Diogo? Só de amizade? São parentes? Não, é a de amizade mesmo. Amizade, né? A Adriana, a esposa dele, é minha amiga de infância. Depois acabou ficamos amigos. Eles foram meus padrinhos de casamento, são padrinhos das minhas crianças. A gente foi sócio. É ex-sócio empresarial que continua amigo. Né? Que são coisas peculiares. Então é nessa linha. Mas ele foi meu mentor, meu grande mentor. É o Diogo Batista Rosas. Não é o Nilson. O Nilson é meu líder político, mas o meu mentor é o Diogo. As pessoas ligam uma coisa com a outra, né? Primeiro, uma coisa que você acabou de revelar. Se nós fizéssemos uma pesquisa, uma enquete, e perguntasse para aqueles que estão nos acompanhando, quem colocou, né? Quem empurrou, para você ter uma ideia, para você ver que as coisas não acontece, nem sempre os seus melhores amigos colocam você só em coisas boas, né? Mas se pergunta assim, quem colocou Fernando Assunção na política? Tenho certeza absoluta que a maioria esmagadora aí de 90% diria que foi o Nilson Leitão. E você acaba de revelar que não, foi o Diogo que chegou com essa presepada e falou, não, você vai ser vereador. É isso mesmo. Ele fala assim, você vai ser candidato porque se você não for, você vai fazer nós trabalhar para algum. Eu quero trabalhar para você. Eu tenho perguntado sempre para as pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que existem pensamentos de várias maneiras, né? Tem muita gente que foi embora de Sinop aqui e se arrependeu. Né? Puxa vida, eu imaginava que aquela cidade seria o que é hoje, né? Isso. Poderia ter ficado lá. Tem aqueles que ainda se arrependem de não ter ido, né? Porque batalha, a coisa acontece, não... Mas nesse meio emaranhado aí de empreendimento, de política, o Fernando lembra de algum momento assim que os pais disseram assim, filho, vamos voltar lá para São Paulo, porque o negócio aqui tá meio complicado, é muito mato, muita lama, muita poeira, muito sol, é muita fumaça. A família chegou algum dia em cogitar de deixar Sinop e retornar para o estado de São Paulo? Não, o meu pai, ele destoou muito dos dois irmãos dele, meu tio Cido, meu tio Cláudio, que continuam morando, meu tio já não está mais, mas foi enterrado na cidade que ele nasceu, viveu e morreu. E o tio Cláudio continua lá na mesma cidade. Meu pai sempre foi muito diferente dos irmãos. A minha mãe é sempre muito resistente de mudar de local, mas o meu pai era arrojado e veio se enfiando pro Mato Grosso moramos em Itajá, lá em Goiás, e de Itajá nós moramos lá em Tangará da Serra, em Campo Novo, para Sinop. Então, não teve assim um fator que falasse de voltar, não. Não, foi... Meu pai, ele acreditou, fez acontecer. Hoje ele mora em Colíder, ele ainda não perdeu a ousadia. Ele acabou aposentando, depois indo para Colíder. Então, ele ainda acha que Colíder é bom também. E tá valendo. Então, é um cara bem arrojado, assim, empreendedor, pragmático. Ele não gosta de política, ele é pouco político. Meu pai é bem diferente, eu sou mais lá da minha mãe, né, assim, nesse ponto de vista, assim. Mas ele é arrojado, ele não teve momentos de querer recuar, não. Quando você entrou na política, você foi bem claro para os amigos, falou assim, eu quero, mas tem que seja uma coisa progressiva. Com certeza. Né? Mas mesmo assim você ainda atuou por 2 mandatos como vereador. Sim. Né? Esse segundo mandato foi um pouco forçado, foi vontade própria do Fernando. Depois você encarou, né, mesmo talvez sabendo de que seria difícil, né? Mesmo seria difícil, você colocou o seu nome para a disputa do executivo do município. E aí não teve
aquele talvez resultado desejado, né? A partir do momento em que você saiu da disputa para o executivo de Sinop e de repente vê a campanha, mesmo assim você teve a sabedoria de dizer assim, não, você não dá para ir de cabeça, vamos do lado, mas você já estava determinado que se não houvesse êxito naquela conjuntura, naquele processo, você deixaria a política ou a coisa aconteceu, depois que a política terminou, surgiu essa nova oportunidade de você se tornar hoje um coach, se tornar uma pessoa diferente, aquém da política, claro que vivendo a política sempre. Não, eu tinha no circuito, assim, no radar, que se o projeto do executivo não avançasse com resultado vitorioso, o ciclo se encerrava. A vida é feita de ciclos. Sim. A gente tem começo, meio e fim. São vários ciclos e todo dia Deus oportuniza fantásticos caminhos para você recomeçar, ressignificar e retomar as missões na vida. Então, na parte política, eu acho que a gente sempre é político. Sim. A gente ajusta a questão do partidário e da linha de frente, né? Então, o ciclo naquele 2016 ali, justamente dentro daquele desenho que a gente falava de não ser político de carreira, de ficar ad eternum ali, era de que tem que ter a oportunidade de renovação, de ajustes, e tentar o executivo foi uma oportunidade fantástica de crescimento, de conhecimento de pessoas, de divulgar ideias, de ouvir ideias, mas foi sim, já assim, ó, não der certo a gente para e vai para outro caminho. Depois o tempo a Deus pertence, né? Mas hoje eu vivo uma fase que a área de desenvolvimento de pessoas, claro, tem minhas ligações políticas, que todos somos agentes políticos, nós temos que ter envolvimento político, mas não partidário, linha de frente. Padre é político, pastor é político, vocês agentes são agentes políticos, né, no esporte, na imprensa. Política é a arte de falar, de convencer, de persuadir, de multiplicar ideias, de conectar energias. Então, agora, a questão de candidaturas, de ideologias, de partidos, isso é um ciclo que ficou lá em 2016. Fernanda, a gente sempre tem, o Éder, vamos até mostrar, Éder, se você estiver aí, o Diogo, que a gente conhece também há tanto tempo, que foi... O Diogo foi jogador de futebol do Sinop, cara. Sim, o Diogo... Você sabia, meu Mar? Você lembra disso? Aí está o Diogo também com a sua esposa, e foi realmente um dos grandes... O Diogo, foi você que empurrou o Fernando para a política, e ninguém sabia. Agora, a gente sabe que o processo político, ele te traz bons, ele te traz maus resultados, ele te traz frustrações. Eu acredito que depois de um processo político, você tem a grande oportunidade, e aí cabe aos resultados, né? Depois de um resultado, independente do resultado positivo ou resultado negativo de uma política, você, se tiver a condição, você descobrirá primeiro quem são os seus verdadeiros amigos, né? Quer dizer, quando você tem pelo lado positivo, você tem a grande oportunidade também de descobrir quem são os interesseiros. Porque são aqueles caras que durante o teu trajeto no processo, eles estavam meio afastados, olhando de cima, o muro, ele olhava para cá, olhava para lá, mas daí o Fernando ganhou. Opa, agora estou aqui do lado do Fernando. E cabe a você descobrir se essa pessoa está do teu lado por interesses, ou se realmente afeta. Sim. Na derrota, também você tem essa capacidade, porque você vai fazer o quê? O cara tá ali, batalha, aí você liga o cara, e aí? Então, cara, não vai dar para ir hoje não, mas amanhã, se der, segunda-feira, talvez, e aquela coisa. E depois de tudo isso, Fernando, esse processo que você passou na política, depois dessa tentativa, por exemplo, o Diogo, provavelmente seja seu amigo. Sim. E esse é o verdadeiro amigo. Isso te trouxe mais prejuízos ou mais benefícios para a sua vida depois desse processo que não foi tão agradável assim na tua trajetória política? Ou seja, as pessoas que realmente estavam do teu lado, depois disso,
A maioria permanece, se afastaram? Como é que você tem feito esse autojogo aí de aproximação dessas pessoas? A derrota na parte política, né? Ela faz a peneira ficar bem fina, né? A peneira fica bem fininha. Então você vai colocando aqui, passa bem pouquinho. E até os convites para almoço e churrasco. Dificulta, né? Não, dificulta não, some mesmo. Some mesmo. Sábado hoje, se você tá no mandato, cara, rapaz, você tinha uns 5 ou 6 convites pra feijoada hoje e tal. Hoje aqui, rapaz. Você escolheu o ingrediente. A sua feijoada tem o quê? Tem pé? Não. Eu falo, não, vou fazer pra você aqui. Você quer come e tal. Sim. Entendeu? Então, assim, a parte política, ela é jogo, convite pra jogo de futebol. Até coisa que você não faz, você tem convite. Depois Apesar também, tem um detalhe aí. O político também faz tanta coisa que ele nunca fez na vida. Claro. Por exemplo, nessa época agora, que nós estamos vivendo uma pré-campanha eleitoral, atenção você aí, hein? Nós estamos falando. O cara nunca tomou chimarrão na vida, mas ele quer tomar um chimarrão com você. O cara nunca foi na feira do botânico. Nunca foi na feira do botânico, por exemplo. Aí ele aparece lá para comer um pastel. O cara vai aparecer por aí, o cara quer um pastelzinho, né? Então, verdade. Mas enfim, essa situação, ela... Isso te trouxe, Fernanda, eu pergunto assim, depois desse momento, foi aí que você se engajou mais? Porque isso te trouxe alguma frustração? Não, eu sou muito privilegiado. Sou muito privilegiado na minha jornada. As pessoas que me acompanham, de essência, assim, de origem, a minha roda aumentou, assim, com as pessoas. Eu fui... É o Diogo, é a Adriana, é o Clairto, é o Nilson, é o Toninho, é o Luzivaldo. A turma que me acompanha seguiu acompanhando. Mas tem uma máxima que fala assim, né? Que é rei posto, rei morto, né? E é natural, porque existem interesses, existem conexões, como também é uma herança do estilo de conexão que o próprio político que você está falando construiu. Então fica uma relação estranha. Há uma sugestão aqui até para os novos candidatos aí que estão surgindo, né? A parte política que vem nos ensinando ao longo dos anos, a nossa empresa assiste na parte de consultoria política. Eu tenho o trabalho com o prefeito Kirten de Cláudia e uma candidata lá em Mato Grosso do Sul. E aqui em Sorriso também, o Ari, a gente assiste. Então, assim, isso foi até o Nilson que ensinou, a gente na época, coordenando, conversando sobre política, falava assim, o que você não faz na sua rotina normalmente, não faça na época da eleição. Se você, tem que ir lá no Baile da Brija, porque tem o Baile da Brija que tem 2.000 pessoas. Você ia no Baile da Brija no ano passado? O ano retrasado você ia? Você frequentava lá? Não, nunca fui. Não vá. Não vá porque é falso, não é real e você vai ter animosidades. Então, atenção pré-candidatos, seja verdadeiro desde o início. Não ganha um voto, não ganha apoio, pelo contrário, perde credibilidade, gera uma conexão ruim que lá na frente vai te cobrar. Né? O cara não é acostumado a ir em tal ambiente, daí ele aparece lá, está completamente equivocado. Busque a origem de ser verdadeiro desde sempre. Faça o que você sempre fez. Apresente daí suas ideias, faça suas conexões com pessoas, mas não use esses artifícios aí. A pessoa nunca tomou um caldo de cana, daí vai lá tomar o caldo de cana no evento X. Peraí. Fernando, mas é um eleitor inteligente, né? As pessoas são inteligentes. Fernando, as pessoas são inteligentes, mas não é o próprio eleitor que provoca isso? Então, muitas vezes ele quer uma sensação de humanização dele provocar, mas você que se destaca para ser um candidato a uma liderança política, um agente político, tem que ficar alerta e tem que explicar. Tem que ter esse discernimento também, tem que ter esse discernimento. Olha, nunca fiz isso. Explica para a pessoa. Às vezes você recebe um convite, o cara nem é maldade. Vamos lá comigo na feirinha, conheço todo mundo lá. Então, cara, não vai que vai dar BO. Não vai que vai dar BO. Então você conhece lá os caras das barraquinhas, o pequeno produtor rural, marca na casa dele, faz uma visita na propriedade, faz uma coisa de outro padrão, né? Porque senão você vai incorrer em erro aí, isso é falso.
não traz benefício na construção das ideias numa proposta de candidatura. Na tua trajetória nessa... Porque, cara, você fez tanta coisa. O Éder estava mostrando agora há pouco ali, Festival de Praias. O Fernando Assunção, na época de secretário de Cultura, trouxe muitas coisas que fizeram com que a cidade movimentasse. Ainda existe aquele negócio assim, porque eu conheço algumas pessoas assim, que lá atrás participou, fez, e hoje está afastado. Aí eles ainda pensam assim, puxa, mas se eu tivesse lá eu ia fazer. Eu acho que eu estou querendo voltar porque eu acho que eu vou fazer. Ainda existe no Fernando assim aquele negócio assim, puxa vida, não dá para você não ter aqui um festival de vôlei, Jogos Olímpicos que acabaram do jeito que acabaram, o festival de praia que acabou do jeito que acabou. Em toda essa trajetória, o Fernando se sentia assim, puxa vida, será que eu poderia ter feito mais? Será que eu poderia estar aí para voltar a fazer tudo isso? Ou você acha também que isso é uma coisa que é aquela velha, naquela... Quem viu, viu, quem não viu, não é mais culpa sua, não tem mais nada a ver com... Ciclos que se encerram. Quando a gente gosta de participar do movimento da cidade, a gente pode sempre contribuir de alguma forma, né? Voluntariamente, com propostas, com movimentos, com envolvimentos dentro das entidades sociais. Então, eu me sinto bem realizado com as oportunidades que Sinop me deu, e que as pessoas e que os empresários de Sinop me ofertaram. E sempre tenho a concepção que é possível fazer melhor do que a gente fez, e para isso vem outras pessoas fazendo. Isso é muito bom. Então, são fórmulas muitas vezes que vencem. Tem que ter esse entendimento de que vão vir novos movimentos, seja na área de entretenimento, na área de valorização do patrimônio cultural. Tudo isso precisa ser ressignificado. E aí vem outras pessoas fazendo, né? Hoje você tem, por exemplo, movimentos ligados aí à parte de cultura com o César Muriana, você tem o Daniel, né? Vai reposicionando, tem outros movimentos acontecendo e que a gente tem que respeitar cada um a sua fase, seu ciclo, o seu momento. Deixa eu voltar eu vou voltar num detalhe. Novamente o seguinte, que quando foi para entrar, os caras, vamos, Fernando, vem, Fernando. Aí você se afastou, os convites de feijoada acabaram, os convites de almoço acabaram, mas você está numa área que depende também, claro, do teu esforço, mas tem aquelas pessoas, os amigos estão ajudando o Fernando nessa nova caminhada, porque o que percebes é que você deu realmente, você virou, a tua vida ela foi virada 360 graus. Você estava aqui, de repente você fez e foi para lá. Aquelas pessoas que eles estão também no contato, olha, Fernando, tem empresa tal, tem político tal que precisa, eles também estão te dando um suporte nesse aspecto, ou você está tipo assim, tem que ir para cima, porque senão eu fico para trás. Tem que se coçar, né? Não, as principais conexões abrem portas, sim. Eu sou muito adepto sempre deixar portas abertas onde você passa e dar manutenção, valorizar isso, porque geram oportunidades. É claro, você precisa também construir sua estrada, né? Não dá para ficar dependendo dos outros, isso é em tudo na vida, né? Então, a gente que mexe muito com a área de desenvolvimento de pessoas, nessa área empresarial, a gente também tem que bater de porta em porta. Tem que bater e muitas vezes, Luiz Pedito, muitas vezes são onde você menos espera uma empresa estranha ou um cliente estranho que te abraça. Sim. Porque tem alguns momentos, sim, que o santo de casa não faz milagre. Então, esses dias eu recebi um comentário, um feedback, um retorno. E o cliente falou assim, nossa, mas é que eu via, a gente imaginava que você era tão, muito engraçado, né? Muito, muito divertido, muito brincalhão. E quando você fez a formação com o pessoal lá, o pessoal falou, poxa, o pessoal da empresa e ele tem conhecimento, tem técnica. Todo mundo ficou assim, de forma positiva, vendo um outro olhar de que não se conhecia. Em empresas diferentes. Sim. Empresas diferentes. Isso aqui em Sinop. Aqui em Sinop. Quer dizer, o Fernando, nessa sua trajetória, você encarou a mudança de vida em Sinop. Você está mostrando para as pessoas que você... Porque muita gente fala assim, sabe uma coisa... Isso é comum, natural, no caso que aconteceu com você, que de repente teve uma trajetória política, depois não teve sucesso. O cara fala, sabe uma coisa? Eu vou me mudar,
vou procurar uma outra situação e depois eu volto para a minha cidade para mostrar para esse povo que eu era diferente, que eu sou um cara diferente. Você não chegou a ficar fora fazendo nenhum tipo de estágio para depois chegar ensinando, dizer, chegou o Fernando Assunção. Você sempre manteve aqui? Sim, depois não, sempre morando aqui, fazendo as formações fora, os cursos em si, né? Porque a maioria das coisas é em São Paulo, Brasília e tal. Mas a reconstrução, que a gente fala, o ressignificado, o recomeço, é em Sinop sempre. O enfrentamento tem que ser... você tem que focar na solução. Então, no processo de reinvenção, de sair do ciclo político, que tem muito rótulo, e ainda hoje eu tenho, o cara era político, será que emplaca mesmo? Só que é um benefício de Sinop. Hoje o Sinop tem 15, 20 mil alvarás e empresas entre A, B, C e D. Então hoje também você vai no lugar e o cara também não sabe quem é você. Ele sabe que é a tua empresa, que é bom, né? Eu tive a oportunidade também, eu tenho a oportunidade de atender Sorriso, Lucas, Cláudia, Guarantã, Colíder. Então expandiu. Muitas vezes fora você também é muito bem recebido, justamente porque também ele não sabe dessa parte política que tem um ranço que fica. Sim. Tem um certo discreto em alguma fase. Eu tive um caso interessante em Sorriso, do cliente, que ele, depois que a gente fez lá as intervenções, fez o trabalho todo de levantamento empresarial lá, uma empresa grande, Clínica Prisma, Dr. Michel lá. E no final, foi um trabalho de uns 60 e poucos dias lá, que entregou todo o relatório para ele lá. No final, ele comentando aí, falou, rapaz, fala um negócio pra você aqui, que aí vai pegando um pouco mais de verdade, imagina. Vai pegando ali, o cara é médico, piloto de avião, o cara todo, né, com conhecimento. Aí lá no final, no último dia, depois que entregou tudo, fez toda a apresentação, o estudo, ele falou assim, olha, você já pensei de Sinop, vai ser de Sinop. Você pensou em ser político? Porque você tem Então, doutor, é o seguinte. A gente já teve essa oportunidade e tal. Mas não, você tem que voltar, porque você é novo. Eu falei, não, a gente é muito grato e tal, mas agora. Você não está vendo que se eu voltar, eu não vou ter oportunidade de dar essa força para a empresa do senhor. E a área empresarial tem muitas coisas boas, assim, a gente consegue. Utilizar, aplicar coisas que a gente aprendeu na área de relacionamento com pessoas para poder desenvolver outras pessoas, ajudar outras pessoas. Mas tem essa parte que falou as pessoas as mais próximas, as empresas mais próximas, elas ajudam muito, elas ajudaram muito, elas são importantes, são fundamentais, mas muitas vezes as surpresas que acontecem na vida, como todo o processo de depuração, é um estranho, é um diferente ou é um mais distante que te abre a porta ou te dá a mão. Gente, agora são 10 horas com pontualidade. Nós estamos com o nosso programa Marupá em Debate e entrevistas, né? E hoje nós estamos recebendo o Fernando Assunção. É só Fernando Assunção ou tem outro, né? Tem, Fernando de Oliveira Lopes Assunção. Jesus, então tá bom. Só Fernando Assunção. Manias dos antigamente. Fernando Assunção, que como aqueles que estão há mais tempo em Sinop conhecem, já foi empresário, já foi secretário de Cultura do município de Sinop, vereador por 2 mandatos, né? Deu uma arriscada para prefeito e hoje se coloca na condição de um treinador, de um coach, que antigamente também era conhecido como palestrante. Hoje o palestrante já não... Coloca coisa aqui, hein? Você que está me ouvindo aí. Palestrante hoje sofre, hein? Tem que ter uma denominação mais elevada. Se você fala assim, estou trazendo um palestrante, a receptividade será uma. Agora, se você fala assim, olha, gente, nós vamos ter hoje um encontro com o coach aqui na nossa empresa, aí dá um pouco mais de grau na qualidade. Falei, olha aqui que esse trem é de comer, que bicho é esse? Escuta, você quer participar do palestrante ou do coach? Não, vou pro coach. Não sei o que é, mas eu achei legal esse nome aí, né? Então nós estamos conversando hoje com o Fernando Assunção, desse bate-papo descontraído, aberto, e para você conhecer um pouco mais, né, da trajetória de quem realmente faz sua história para o Sinop. Os seus amigos, né, que nós já falamos, mas você também
nos disse que, vamos dizer assim, que o seu mentor, né, eu não diria o seu guru político, sei lá, mas um cara que te deu realmente, e te acredito seja um cara ainda que te ajuda muito, eu posso estar enganado, depois você vai falar, não, nada disso não. O que o ex-deputado Nilson Leitão tem conversado com o Fernando depois de tudo isso? Porque tinha seus sonhos políticos, né? Mas eu sei que... mas também tem a questão da parceria. Eu até acredito que se fosse depender da sua única exclusiva vontade lá atrás, como você disse, teria nem sido vereador. Você foi vereador porque um amigo chegou e falou, não, você vai ser. Através desse processo, você conheceu as lideranças e o Nilson, sempre, a partir de então, prefeito, hoje deputado federal, ele passou a ser sua liderança máxima na política. Como é que tem sido nesse convívio? Fernando Assunção, completamente fora de um processo político, e Nilson Leitão, que hoje está completamente dentro de um processo político. O que vocês têm conversado nesses meio termo aí? O Nilson é o meu grande líder político, né? É um case de sucesso, de desenvolvimento de pessoas, e tem uma habilidade para lidar com o ser humano incrível, né? Os caras sempre falam com o Nilson, o dia que ele acorda mais bobo, ele desenha a vaquinha na parede e tira 5 litros de leite, né? No dia que ele não está inspirado... faz a vaquinha, você tira 5 litros de leite da vaca na parede. Então ele tem uma habilidade peculiar, é nato dele, né? Ele tem um dom. Hoje ele faz faculdade de comércio exterior, então vem se reinventando e me deu todos os degraus políticos para poder alavancar dentro do time lá as funções, as missões, os cargos que eu atingi, né? Então eu sou muito grato a todas as oportunidades que ele me fez, me guiou. E a ligação não termina. Hoje o Nilson é pré-candidato ao Senado, aí, né, junto com outros nomes. Eu já estou convocado para ajudar. Então era isso que eu ia te perguntar, Fernando, mas o homem liga, fala, Fernando, você fala assim, não, eu não estou mais com isso, o negócio agora é coach. Eu falo para ele, mas ele fala, isso aí não, peraí, vamos um tempo aí. Me busca no aeroporto, nós temos que conversar. E aí o cara de Itaúba liga, o outro liga e fala, e não tem como ficar fora de tudo. Então vamos estar envolvidos aí nessa jornada, porque a gente tem uma responsabilidade também, meu expedito, como cidadão sinopense, norte mato-grossense, de auxiliar, porque se nós tivermos os principais lideranças dentro de funções públicas, em cargos de destaque em Cuiabá, em Brasília, deputado estadual, federal, senador, para a nossa cidade é muito importante, para a nossa região é muito importante. Então, por consequência, para a nossa empresa é muito importante, porque a cidade vai bem, as pessoas vai bem, as coisas acontecem. Então, nós vamos estar engajados aí no processo de atuando na campanha do Nilson enquanto senador, né, orbitando aí no processo municipal, mas ligada na questão da coordenação de Estado do Nilson senador, nós vamos estar envolvidos. Ou seja, você não foi daquele tão radical, falou, você não quer saber de política, meu momento de estudar. Não, eu sou grato e eu devo isso porque a política me oportunizou conhecer pessoas, abrir portas, né? Ter uma trajetória de ficha limpa, ter uma trajetória de colocar ideias, debater ideias. Então, simplesmente se revoltar quanto o processo seria de uma injustiça. Não, eu sou grato e eu tenho a contribuir ainda com ideias, porque se os grandes lideranças ocuparem cargos de destaque na capital e Mato Grossense na capital federal, Sinop vai bem. Sim. Decisões estratégicas acontecem. Por exemplo, se você tem um senador de Sinop do Norte, em Brasília, e vai ter uma decisão lá ligada o Porto Seco da ferrovia vai ser em Sinop ou em Rondonópolis? Se você tem o cara lá, bicho, vai ser lá. Agora, se você não tem uma voz lá,
vai puxar, é normal, a brasa vai para a sardinha de quem tem, Quem né? tem o braseiro, né? Então nós temos que ter essas ações cirúrgicas. As coisas acontecem aqui para nossa região quando a gente tem voz ativa. Você tem hoje um deputado federal lá, como o Juarez, que está lá, temos o Dilmar em Cuiabá, mas é preciso mais. Sinop é a quarta cidade de Mato Grosso, a terceira para a quarta. Né? Então, nós não podemos dormir no ponto, não. Nós temos que, porque, claro, por trás disso tem que as empresas vão bem. Se tiver mais empresas aqui, eu tenho mais potenciais clientes. Sim. E assim sucessivamente. A vida é uma grande corrente de pessoas, de conexões. Eu sempre falo nas formações assim, ó, sozinho você pode até ir mais rápido, mas com mais gente você vai mais longe. Sim. Então fica alerta, vamos manter as portas abertas, ser grato e tocar adiante. Eu sinto assim que, como você está hoje, né? Você sente que no momento atual hoje você tem até possibilidade mais clara, mais forte de contribuir com a política e com o seu grupo político hoje estando na posição que você está? Ah, sim. Ao contrário de se você estivesse diretamente ligado dentro do grupo? A gente ganha mais autoridade, enquanto a gente está na área mais empresarial. Ganha uma certa autoridade. Quando você está ligado diretamente à parte partidária, linha de frente, você fica muito vinculado a decisões e situações. Quando você está orbitando, liderando o processo, por exemplo, na área empresarial, na área de conexões sociais, você tem muito mais autoridade para poder fazer valer até muitas vezes ideias contraditórias do que às vezes a liderança tem. Sim. Como acontece em enfrentamentos, com a gente discutindo com o Nilson, isso aí não funciona. Ô Nilson, isso aqui funciona. Ô Nilson, e ele ouve, ele tem uma habilidade. Mesmo tivemos um enfrentamento ligado a uma liderança de uma cidade da região, de uma discussão, e eu liguei para ele e falei, ô chefe, não foi isso aí que você falou não, chefe. Nós já falamos com o prefeito lá e você vai fazer o vídeo falando lá diferente. Porque tem que ter coerência, cara, porque a memória hoje, a memória eletrônica do celular, que é um instrumento fantástico da população, poder cobrar seus políticos e suas promessas, vai fazer valer verdades e resgatar compromissos. Então, falo sempre para o nosso cliente. Falei para um cliente recentemente, você vai fazer o asfalto na cidade, cara? Falou, vou. Você vai fazer porque nós vamos gravar. E depois você fala, você tem que fazer. Não, depois lá na frente você vai ser desmoralizado. E engraçado que a tecnologia, ela é tão... às vezes você ficava preocupado que o seu grupo ia fazer isso. Mas você, para analisar. Você, Fernando, o Éder, o próprio Vilmar, né? Quantas vezes você acorda de manhã que você liga o celular, aí tá lá, suas lembranças. Há 4 anos atrás, sim. Há 2 anos atrás, tirou uma foto com o Éder, há 4 anos atrás, né? Aí de repente hoje aí o Éder, Éder nunca me viu. Eu nunca tive com esse cara, rapaz. Esse cara aí, eu não sei nem o que. Mas rapaz, você não conhece? O Éder segue? Não. Aí quando é amanhã o Facebook mostra lá, suas lembranças. Memória eletrônica te cobra. Exatamente. E que bom, né? Isso para a área política é muito bom, porque confirma a necessidade de se manter a coerência, de você ter lealdade, de você manter retidão e falar daquilo que você dá conta de sustentar. Então tem que o pessoal ficar alerta aí. Então, voltando um pouco no que você disse, a questão de estar na área do empreendedorismo aí, é muito contribui legal. Mais para um grupo político hoje que se você tivesse como um agente do grupo. Agente partidário exclusivamente, contribui mais. E o grupo entende isso, tem que dar todo o respaldo para que você possa realmente se manifestar desta forma. Justamente porque a gente sempre manteve a coerência e a lealdade com o time, e com as conexões. Muito, muito claro, muito franco, muito transparente e sempre contributivo. Então... E isso é notório, né, Fernando? Porque hoje as pessoas que sabem da trajetória, sabem da história, quando tenho certeza absoluta que as pessoas veem hoje, por exemplo, o grupo, vamos citar aí a liderança máxima hoje do grupo, que é o Nilson, eles têm
a ligeira identificação com você, quando vê você tem a ligeira identificação, aquele que está chegando aqui agora, que de repente conectou, já até deve estar pensando assim, pô, o Fernando está pedindo voto já pro Leitão. Não, nós estamos falando aqui da sua nova trajetória de vida, que está sendo realmente trabalhada de maneira diferente, e que, na maioria das vezes, se não é um cara persistente, se não é um cara que se dedica, um cara que procura, que sabe, que tem seus conhecimentos, por isso que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho, porque tem esse fator. Santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, o cara prefere trazer alguém lá das cochichinas do... E isso acabou. Eu tenho percebido que isso tem até diminuído aqui em Sinop. Teve uma época que nós tínhamos muitas palestras motivacionais. E hoje, a coisa é tão rápida que a classe empresarial também não está mais para pegar lá todo o seu quadro de funcionário, ir lá para um salão, deixar horas. Não. Se você tem a oportunidade de ter um profissional ali do lado, dentro da empresa, para te orientar, para te fazer, o resultado é bem diferente. Mas você, por se tratar de repente, ser da cidade, ter tido já um processo de maturidade, aquela coisa, enfrenta dificuldade. E o Fernando tem mostrado isso, né, na sua caminhada, que não dá para desistir. Não, porque se você dá uma atrasada aqui, é uma corrida, amigo. Você está numa pista com 300 mil corredores. Se você der um passinho para trás, 299 passa na sua frente. A gente sempre fala, Expedito, nas formações eu sempre falo de provocação, né? A gente provocar as pessoas. Não, antigamente tinha muito que uma pessoa que viesse fazer desenvolvimento humano, treinamentos e tal, tinha o pó de pilim-pim-pim, tinha a lâmpada do gênio, a varinha de condão. Não existe isso. Né? As soluções dos nossos projetos, das nossas missões, elas dependem exclusivamente da gente. Sim. Pode ter um fator externo que te inspire, pode ter um fator externo que te motive, que te provoque, claro. Naturalmente é um livro, é um filme, é um colega que te puxa para baixo também, então fica alerta. O que a gente faz como ferramenta, como de transformação humana, é provocar as pessoas que ela tem que despertar, que está tudo nela. Então, trabalhar com as empresas e com as pessoas hoje é muito veloz, tem que ser muito rápido, tem que ser um custo-benefício viável. E não se tem mais trazer o cara de fora lá e ele ter um pó de plim-pim-pim, uma lâmpada do gênio. Não existe isso. A gente trabalha muito eu falo de start, né? Dar o start na pessoa, a pessoa tem que se coçar. E esse processo é constante. Não tem você fazer uma vez e depois ficar. Não, ele é constante, Eu tenho uma nossa contadora, ela me ligou essa semana. Eu queria que você fizesse um processo com o pessoal aqui e tal, da contabilidade, sabe como é que é? O pessoal da contabilidade é meio número, meio frio, meio introspectivo, mas por causa da pandemia, queria que você desse uma mexida, desse uma animada e tal. E eu falei, não, vamos fazer, claro. E ela falou, não, a gente fala quanto que é assim, assado e tal. Falei, Tassi, não tem custo. Não, mas como assim não tem custo? Não tem. Não, tem que pagar. O contador, né? Tem, porque pagar, porque senão. Eu falei, não é. Porque a gente tem uma filosofia dentro do propósito da empresa a gente oferta uma provocação dentro das empresas, dos grupos, dos movimentos, dos clubes e tudo mais. É um movimento que a gente chama de provocação, a gente não chama de palestra. Perfeito que você trouxe. Fala de provocação, né? Uma imersão ali de 2 horas. E naturalmente, se atende aos anseios, se está conectado a uma filosofia da empresa, depois ele fala, poxa, podia ter outras. Sim. Aí eu falo, bom, então vamos... As outras, se você tem tempo, se você tem disponibilidade, vamos viabilizar. Custo não é problema. Mas a gente sempre, a contadora não estava entendendo que aquilo não era cobrado. Sim. Por quê? Está dentro do propósito da empresa a gente também partilhar conhecimento. Dentro da minha missão, da minha jornada também é ofertar às pessoas também um pouco daquilo que Deus vem trazendo para mim na parte de desenvolvimento de pessoas. Então vai acontecendo naturalmente, a maturidade traz
coisas incríveis para a gente ir serenizando e ressignificando e ajudando pessoas a continuar ajudando. Uma cliente falou esse tempo, mas o que eu faço para te retribuir? Eu falei, ajude outras pessoas. Ajude outras pessoas, que é a forma de você Fernando, contribuir. Você falou você falou pandemia. Claro que nós estamos, né, num mundo que mudou completamente, transformou-se tudo, né? Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, projeto da Rádio Marupá. Esse é um projeto que nós iniciamos desde o ano passado, né, Vilmar? O Vilmar vem trabalhando desde o ano passado, um projeto, e nós estávamos com o trem do trilho, maquinista já pronto, tudo certinho, destino traçado, meta a alcançar, o que vai ser, como vai ser, de repente, pandemia. 360 graus novamente, que muda e tem que recomeçar. Nesse teu momento que você também mudou, aconteceu essa pandemia. Sim. Você também teve que se reinventar, você teve que fazer as coisas acontecer. Total. Você estava de uma maneira organizada, de repente pandemia completamente muda tudo. Completamente, muda tudo, porque você tem que reinventar o seu modelo de negócio. Tem que reinventar o modelo de negócio, vocês tiveram que fazer isso. Mas tem a vantagem de você utilizar essa fase, esse ciclo da humanidade para reumanizar as relações. Usar a tecnologia para reumanizar a forma com que era feito antes e não voltar a ser como era antes, voltar diferente. Encontrei com uma amiga nossa que trabalha na parte de confeitaria no supermercado da cidade. Ela falou, nossa, eu não vejo a hora de passar essa pandemia e tudo voltar a ser como era antes. Falei, não fale isso. Pera aí. Não, mas por quê? Falei, por que não? Porque nós precisamos que passe a pandemia e a gente aprenda, a gente ressignifique e a gente volte diferente. Não pode voltar a ser como era antes. Nós precisamos de ter novos bons hábitos e abandonar velhos hábitos ruins. Sim. Nós precisamos triar as nossas conexões de pessoas, que aí pessoas positivas atraem resultados positivos. Nós temos que ter novos resultados diferentes, mas para isso a gente tem que ter atitudes diferentes. Então, a pandemia ela vai tem que ensinar algo mais do que a questão da saúde pública. Ela precisa ensinar a reumanizar as relações, mesmo que muitas vezes pelo uso da tecnologia, que foi o modelo de negócio de vocês aqui. Sim. Ressignificando a forma de comunicar, reconectando a pessoas antigas, novas e assim sucessivamente. Então a pandemia trouxe dores, trouxe tristezas, mas também trouxe a oportunidade de ressignificar, recomeçar e com a resiliência reorganizar a trajetória das empresas e das pessoas. E é aí que as pessoas têm que se descobrir, né? Se descobrir. Eu também penso eu penso da mesma forma você. Eu acho que passando tudo isso, você não ter que voltar, puxa, tem que voltar, não, vamos pensar em algo que possa ser diferente, para que você possa realmente fazer com que as coisas aconteçam, né? É claro que sempre buscando saber que amanhã ou depois pode mudar tudo novamente. Sim. O grande problema é que o ser humano não se projeta, né? Ele não se preocupa, ele imagina. E eu sempre falo assim, nem os mais pessimistas mundiais imaginavam que um dia passaríamos por o que está passando. E aí as pessoas vão tendo que se reinventar. E vamos mais longe, Pedido. A vida não se tem controle. Sim. O que tem controle é videogame e televisão. Sim. Você não tem controle de vida. E nós, historicamente, temos um vício por formação de pais, mães, avós, de achar que tem controle da vida. De vida você não tem controle. O que tem controle é videogame e televisão. Sim. Nós temos que vivenciar. Lembrando de algo que a gente pode projetar. Por exemplo, qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o meu legado? Com a minha família, com meus filhos, com a comunidade, com a igreja. Hoje, por exemplo, o Diogo, que nós falamos no início, voltando ele, com a esposa, com a Adriana, faz um movimento dentro da igreja dos campistas, é um grande líder ali e tal.
Está dentro do legado, do propósito. Sim. Qual que é o meu? Qual que é o seu? Qual que é o de cada um aqui? O que eu estou deixando para a minha trajetória? Quais sementes eu estou plantando e que frutos elas vão gerar? Quais as sementes que eu estou plantando nessa jornada e que tipo de fruto que ela vai produzir? Essas plantas. Se eu plantar flores, se eu plantar ipês rosa, vai nascer ipê rosa. Sim, com certeza. Se eu plantar árvores frutíferas, vão nascer árvores frutíferas. Se eu plantar carrapicho, vai nascer carrapicho. Então, todo mundo ficar muito alerta, porque a pandemia veio para encerrar um ciclo das relações humanas, e para a gente precisa ficar atento de aproveitar a oportunidade de se ressignificar, recomeçar e rehumanizar. Fernando, a gente sabe que aquela velha história, de repente eu penso aqui, olha, nós estamos com a Rádio Marupá, está tudo muito bem, graças a Deus, é assim mesmo, não, o resto que se exploda, e não é bem assim, né? A gente tem que entender que para que tudo possa caminhar é necessário um contexto geral. Aí eu quero, nesta quase reta final do nosso programa, entrar para uma situação de momento que nós estamos vivendo, né? Fernando, como já disse, tem uma outra trajetória, foi para um outro caminho, está com um novo propósito, novas ideias, mas tem suas ligações políticas, e nós precisamos que o Brasil dê certo, que o Estado dê certo, que o município dê certo, que as coisas aconteçam como você disse. Olha, se Sinop crescer, é claro, é evidente que em cima daquilo que eu estou trabalhando, vai me dar a oportunidade de expandir a minha empresa, de crescer, né? E assim, sucessivamente. Pelo que viveu politicamente, pelo que exerceu e pelo que está aí como cidadão também, que a gente tem que se colocar como cidadão. Você é um coach, mas você é um cidadão brasileiro que precisa. Como é que você vê hoje o nosso país? Como é que você vê hoje o nosso trato com o povo brasileiro, desde o poder lá de cima, primeiro começando com lá em cima Brasília, executivo, essas coisas. Como é que você está no momento em que você parou de coach, agora eu vou refletir como cidadão? Como é que você está vendo o nosso país? Atual gestão, atual presidente, atual forma de pensar, atual forma de agir, que está dentro primeiro, do conceito político, completamente diferente de outro conceito político que existia, e se não bastasse isso, um momento diferente de uma pandemia que nunca os outros passaram. Como é que você está vendo? Vamos começar a nível nacional. O que você pensa do nosso país? Eu sou um eterno otimista. Acredito muito no potencial positivo. O Brasil é um país que se reinventa de forma incrível, de forma constante. Um presidente que rompe um ciclo democrático, né, que viveu, agora um novo ciclo, uma nova forma de conduzir. Eu sou mais da linha do moderador, né? Eu não gosto muito do extrema direita, do extrema esquerda. Acredito que os extremismos, eles não constroem pontes, eles constroem muros. E eu sou mais a favor de construir ponte, assim, para ligar pessoas a pessoas e ideias. Então, mas tem que ser respeitada a vontade democrática. Está sendo conduzido com o presidente Bolsonaro lá, e tem que respeitar. É um ciclo também que o país está vivendo no processo de amadurecimento democrático do país como um todo, né? Nós vamos ter a oportunidade de ter a eleição aqui municipal, né? Que é positivo. Temos candidaturas postas e pré-candidaturas postas, né? Em torno da Rosana, do seu Roberto Dorner, o Juarez, né? Dr. Jorge, outros nomes que orbitam aí. Dalto Martins. O Dalto, né? Uma figura histórica. Então, ainda nesse processo local ainda está sendo maturado, né? Mas eu sou defensor da alternância de poder sempre. A alternância de poder é importante no poder público. Isso faz com que as coisas ganhem velocidade. E quando ganha velocidade, a população ganha, os bairros ganham, né? Muita constância pode ser um elemento que tira a velocidade. Então, a alternância é um ingrediente positivo
mas é depois lá do dia 16 de setembro que as coisas vão começar a acontecer, que são os prazos limites para as convenções, né? Então, vamos estar vendo esse cenário com mais clareza, vai ficar mais transparente isso para a população avaliar os currículos dos nomes que vão ser postos. Vai ter coisa inédita na eleição de Senado, né? O suplementar vai ser junta no dia 15 de novembro. Naturalmente, os nomes postos aí, no primeiro momento do Favro, que é o senador que está lá na vaga da Selma, que foi cassada, né? E ele está lá. O Nilson vem muito bem posicionado com uma construção de uma aliança aí com o Júlio Campos, com o Wellington Fagundes. Então, nessa pré-candidatura, ganha vigor para nossa região, para o interior de Mato Grosso. É um ponto de equilíbrio, porque Rondonópolis, região sul, já tem o Wellington, Cuiabá e a Baixada toda tem Jaime. Então é uma oportunidade de reequilibrar as forças para poder discutir os assuntos de Estado em torno do nome do Nilson, que vem se apresentando. E na esfera estadual em si, acho que é um pouco mais eu sou um pouco mais contundente, menos moderador, né? Mas o governo do estado, desde a época do Petax, que foi do nosso partido, ficou 4 anos. E já entrando aí numa hora que vem para o segundo ano, não aconteceu nada aqui, né, cara? Não aconteceu nada. O Mauro herdou o nada do Petax. Sim. E não fez nada. E não deu continuidade. Não aconteceu nada. Quer dizer, não é que não mudou, ele deu continuidade ao nada. Então, assim, um governo do estado ausente. Vamos lá. Eu tenho que fazer a meia-culpa aqui do governador do nosso lado. Eu tive em certo momento o mandato, tivemos discussões calorosas sobre isso. A escola, por exemplo, no Jardim das Nações, não está pronta até hoje, a escola estadual, cara. Até hoje não está pronta. Que vinha da época do Sival. Um troço que é inaceitável, não é razoável. O governo de estado que tenha uma chave de cofre forte não se apresentou para Sinop nos últimos 6, 8 anos aí, né? E então, você lembra bem disso? Então, a gente padece de uma ausência, que não é comigo, eu tô lá no estado. Para com isso, né? O que é lamentável, né, Fernando? Porque poxa vida, sempre tem Sinop como a cidade, como isso. Nós estamos cansados de falar aqui. Eu sempre falo o seguinte, né? A gente tem hora que você tem que também dar um basta, né? Para de ficar falando que nós somos a 4ª maior cidade, que nós somos sei o que lá. Sim, mas as lideranças que estão lá, que poderiam fazer, não fazem nada. Né? Quer dizer, chega num processo agora, é o que nós falamos lá atrás. Governador, você foi quantas vezes em Sinop ao longo desse período? Não foi nenhuma vez. Tá, mas por que o senhor vai agora? Não, 2 anos. O senhor não veio, não foi em 2 anos, o senhor quer ir agora fazer o que lá? E olha que incrível. E não aconteceu nada, como você falou. Nós não tivemos uma sala de aula aumentada aqui no município. O que a gente vê, o que eu tenho visto aqui nas entrevistas que nós fizemos com alguns empresários aqui, é de uma carga tributária assustadora, de impostos, não sei o que lá, quer dizer, é difícil. Olha se um agente político realiza, né? Ele não precisa nem vir, né? Sim. Porque daí as ações, as obras falam por si. Agora vem aqui, daí placa, inauguração da placa, lançamento da não sei o quê. Todo mundo já está passado com isso. Tem uma sede da SEMA que está sendo feita ali, é um recurso compensatório da empresa que é a usina. Só para você ter uma ideia, né? Aí, um parênteses aí, né? Você que está nos assistindo aí, né? E tem passado essa semana que está se finalizando agora com um sério problema. Aliás, a usina, ao longo da sua existência aí, tem trazido grandes prejuízos para o município de Sinop e para os municípios que fazem parte, né? Aí, de repente, você que está aí me acompanhando, fala assim, mas não é possível. Novamente tivemos uma mortandade de mais de 5 toneladas de peixe. E a SEMA, que é o órgão responsável, que tem aí autonomia, que tem poder de ir lá e punir, não faz nada. Sabe que não faz nada? Passa ali na Bruno Martins, você vai ver uma grande construção lá, sede da SEMA.
Veja lá quem está patrocinando. De quem que é a iniciativa? Da UHE Sinop. Quer dizer, umas coisas que não dá. Não tem como você admitir esse tipo de coisa, né? Aí fica os pescadores, o ribeirinho se matando, tentando resolver um problema que não vão resolver. E nesse momento de provocações, que vai ter um processo eleitoral bem quente aqui, sim. A população tem que ficar alerta, nós como moradores aqui, de quem vai estar cuidando do quintal da gente, da nossa casa, da nossa cidade. E são duas perguntas. No coaching, na parte de coaching e treinamento, a gente trabalha com o método socrático, que são o método de perguntas. Sim. Então, nessa área de desenvolvimento, a gente faz duas perguntas assim, para os candidatos. Para que você quer ser? E por quê? Para que e por quê? Sem rodeio. Fala, para que você quer ser vereador? Para que você quer ser prefeito? Por que você quer ser vereador? Aí você vai. Compara as respostas. E aí nós vamos ter um pouco da essência do ser humano em cima daquilo que ele quer se propor para a cidade, que a gente mora, que a gente paga os impostos e que a gente constrói. Porque Sinop vai bem e avança, como historicamente vocês que são empreendedores da comunicação, porque o empresário carrega aí o trem nas costas, né? E o trabalhador fuçado e faz por conta e vai indo e a coisa roda e vai indo. Né? Aqui vem um detalhe, às vezes muita gente fala assim, Sinop, em cima disso que o Fernando está colocando, Sinop, ela se mantém sozinha sem política. Não, pera lá, também não é bem assim, tá? Não existe município, não existe cidade, não existe estado, não existe país nenhum que viva sem a política. O grande problema é que nós, eleitores, que temos potencial, que somos responsáveis, é que temos que ter o cuidado desse que o Fernando está dizendo. De quem vamos colocar para cuidar do nosso quintal. Né? Nós estamos aí, eu e o Vilmar, estamos já há alguns dias ensaiando, porque não basta nós ficarmos, não basta o eleitor ficar dizendo que o político é ladrão, que o político rouba, que o político não faz, que o político não sei, que o político não sei o que. Poxa vida, mas ele fala, e quando tem uma eleição ele vai lá e coloca o cara de novo. Né? Então, nós temos que ter essa preocupação, sim, e não compactuo quando as pessoas falam assim, Sinop já é uma cidade dona do seu próprio nariz, se nós não tivéssemos vereador, se nós não tivéssemos prefeito, a cidade funcionaria da mesma forma. Não é bem assim. Não, porque o processo democrático você faz com o poder político. Exato. O poder político, ele dá mais velocidade ou menos velocidade, mas ele precisa existir. Ele precisa existir. E aí você trouxe bem. O eleitor, a pessoa ficar alerta para quem ela vai colocar lá para responder por E faça essa você, pergunta, né? Não deixe o coach fazer essa pergunta. Pergunta e você escuta, o fulano de tal. Para que você quer ser? Para que e por quê? Tá, e por que você quer? Chega de ficar achando que, se ele vir aqui, ele vai me dar 10 tijolos, um saco de cimento, uma carga de areia, vai mandar plantar minha grama, vai comprar um quilo de ração pro meu cachorro. Para com isso. Né? Agora, Sinop, como é que você vê? O que você tem acompanhado? Como é que você tem acompanhado esse desenvolvimento desses últimos 4 anos que nós estamos tendo aí, finalizando com a prefeita? E qual que é a tua perspectiva? Nós entrevistamos aqui, Fernando, 11 pré-candidatos a prefeito. Não entrevistamos 12 porque um não veio. E não entrevistamos o 13º porque surgiu recentemente. E eu até comentava com o Vilmar o seguinte, a próxima vez nós convidar, Éder, um pré-candidato para, ou quem quer que seja para vir dar entrevista, eu dizia isso para o Vilmar. Quando o cara se comprometer e não vir, nós não vamos se desesperar, buscar outro para colocar no seu lugar para fazer o programa. Nós vamos fazer o programa sem o convidado. Só que vai ser 1h30 de cacete de livro aberto. Põe a cadeira vazia não, aqui, não, né? Não, e xingando ele, e dizendo que é ele. Porque o cara tem que ter compromisso, claro. Tem que se comprometer. Se começa por aí o compromisso mínimo, né? Não, agora, convidamos fulano, mas não vem, não sei o que lá. Não, você tem que ter suas... Até porque a gente não convida de última hora. Tem responsabilidade, sim, né? Sim. Mas, respeito, enfim, responsabilidade. No município de Sinop, o que você pensa... E no teu vasto conhecimento político, desses 12 que aí estão?
Nós vamos bater o martelo com quantos aí? Política é aprender todo dia, Sim, né? sim. Toda hora. Eu creio. Eu creio. Assim, na curiosidade googleana, curiosidade Google, que nós vamos ter no final, lá no registro, 3 candidatos. Sendo 2 preferenciais e talvez um assim para marcação de território e tal, né? Haverá composições, aliança aí. Pode ter um fator extraordinário, um fenômeno que surja, pode até ter 4, mas não acredito nisso não. Vai ficar em torno dos nomes consagrados, pioneiros, porque Sinop tem uma característica conservadora, né, de eleitor conservador. A rede social caminha, mas não é determinante ainda para esse tipo de discussão. A televisão e as coligações vão fazer diferença ainda, porque a televisão convencional vai ser geradora de conteúdo alfa, né? Vai poder para impactar. E as redes sociais são importantes, mas elas não vão ser preponderantes. Nosso entendimento ainda, porque Sinop é uma cidade de eleitor ainda, grosso modo, conservador. Estamos com 96 mil eleitores, salvo engano, né? Uma coisa assim. Abstenção altíssima pelo grau de ceticismo que o eleitor está com relação à classe política. Tem o elemento da pandemia também, que atinge uma boa parte do eleitor com mais de 60 anos, que vai usar esse ingrediente. Mas vai orbitar em torno dos nomes tradicionais aí. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu não vou nem exigir que você fale, não, mas eu, pela percepção e pelo conhecimento que eu tenho, e você também tem, se eu perguntasse aqui para você, Fernando, ganhando R$1 milhão, quem são os 4? Você dizer, fulano, Beltrano, Ciclano, Beltrano. Tá. Desses 4 que você acredita que possa estar lá no fechamento, aí você me falou que você é a favor da rotatividade. Na sequência, que esse negócio de... Desses 4 nomes, se você tivesse que decidir, você deixaria os 4 fora e buscaria 4 novos, ou os 4 que estão aí na sua mente, dentre eles pode termos uma boa administração? Não, eu vejo... Não, eu até tenho... não tem dificuldade dos nomes, não. Em torno aí do Dr. Jorge, né? Dr. Jorge, o Dalto, a Rosana, o Juarez e o seu Roberto Dorner. São 5, né? Sim. Aí o outro delegado Sérgio. Não vamos falar, se não for falar, tem que falar dos 11. Aí tem o Ícaro, aí tem o Marcelo Stein, que surgiu agora. Não, mas tem... Abandonou. Roberto Arruda. O professor Roberto Arruda. Então, eu acho que quando o cara já põe o nome... Acho que aí o cara, de cara, assim, de verdade, quando a pessoa já põe o nome para vereança e para prefeito, mas principalmente para vereador, ele já ganha muito ponto. Porque é de uma coragem, de uma determinação, porque ele ganha um grau a mais para poder discutir política com P maiúsculo. Então já ganha. O cara tem que ter, ser candidato, colocar o seu nome à discussão já na pré-campanha. Você tá doido para dizer aquilo roxo, né? Tem que ter aquilo roxo. Tem que ter aquilo roxo. Sim. E eu discuto muitas vezes em roda, falo, cara, você tem que primeiro filiar e depois você ser candidato. Vamos ampliar essa discussão. Porque a população, muitas vezes, não tem culpa dos candidatos X, Y e Z, né? Mas desses nomes postos aí, vamos dizer, que vai passar na régua de corte ali até a convenção e composição e aliança, desses 4, 5 que fiquem aí, o que dizer objetivamente? Todos têm um ingrediente importante, que é serem pioneiros. Então isso é bom. Por um lado é bom, né? Tem uma origem com Sinop, conhece os assuntos, conhece os bairros. Tem esses 4, 5 tem uma jornada política, então tem conhecimento, tem experiência, o que ajuda. Mas eu entendo ainda que na vírgula desses bons adjetivos, a alternância é o melhor caminho para uma cidade ganhar velocidade política. Esse é o X. Porque poder público precisa de velocidade, porque via de regra ele já é lento. Ajuda, mas é lento. E a alternância oportuniza a velocidade. Na política não é a constância
que traz velocidade. É a alternância. Nós tivemos o Fernando aqui, e eu tenho falado sempre assim, o que você está falando? Nós já falamos aqui, você fez um bom trabalho? Não precisa você dizer, o teu bom trabalho já vai mostrar que você é capaz. Nós tivemos aqui, por exemplo, vou começar com Adenir Barbosa. Fez um trabalho, né? Nós tivemos o Geraldino, tivemos o Oswaldo, que foram outros circunstâncias. Adenir fez um trabalho e achou que era interessante passar para outro, depois ele voltou, não conseguiu sucesso. O Nilson teve um trabalho de 4 anos que lhe deu um certo know-how para ir à frente por mais 4. O Juarez também fez um bom trabalho no início, deu um know-how para o segundo. Hoje, se você tivesse que dizer para a atual gestão, Rosana, você diria para ela que sim, vai para uma tentativa de segunda, ou você diria para ela, não, deixa quieto? Então, a Rosana tem os méritos dela, né? Ela tem os méritos dela dentro da jornada. Mas seria muito tendencioso fazer alguma consideração com relação a ela. Porque ela, no momento oportuno de se colocar como uma alternativa, vai ter a avaliação direta da comunidade. Então, eu acho que todos têm direito de colocar o seu nome à discussão. E, naturalmente, a Rosana surge como uma alternativa, uma forte alternativa. Porque está no poder. Está no poder. Uma forte alternativa, né? Apresentando o currículo dela para avaliação da população, junto com os outros nomes, e o futuro a Deus pertence. Sim, né? sim. E aí nós vamos estar vendo isso acontecer nos próximos meses. O Fernando está disposto a encarar uma pegada municipal, ou você vai só se direcionar para o sistema nacional em torno do Nilson? Na parte política? Não, a gente vai estar auxiliando estrategicamente a questão da candidatura do Nilson ao Senado. Município? Especificamente. Município, a gente vai estar, a empresa vai estar afastada de forma direta, afastada, mas indiretamente a gente vai estar auxiliando aí. Fernando, olha, eu gostaria... Escorreguei muito nessa, não? Não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Pode falar. Tá tudo certo. Aqui, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo até porque... Foi muito político nessa. Não. Tá tudo certo até porque, modéstia à parte, a gente também tem que ter suas percepções próprias. Né? Claro. A gente, tipo assim, a gente é meio doido, mas não é suicida. Não é kamikaze, né? Não é kamikaze. Então, eu sou muito tranquilo, assim, eu já fui mais sabonete, assim. Hoje eu já sou meio... como a gente fica mais apartidário, a gente fica mais espontâneo até para levar com mais leveza esses assuntos. Certo, Fernando, aproveitar, eu gostaria que, para a gente finalizar, você falasse da sua empresa. Legal. Da sua empresa, qual é a empresa e o segmento, o trabalho que você faz para a gente ir para uma consideração final do nosso programa. A nossa empresa é o Instituto Ética de Pesquisa e Desenvolvimento de Pessoas. Trabalha com especialmente pesquisas na área empresarial, né? Prospecção de mercado, definição de mercado, posicionamento de marca. Trabalha com pesquisas eleitorais também. E trabalha especialmente com a área de desenvolvimento de pessoas nas empresas, com formações na área de provocação das potencialidades das pessoas, os pontos fortes, que é ligado à minha área de psicologia positiva, e que eu gosto bastante, que a gente ensina alguma coisa, mas aprende muito. Estamos com a sede ali na Avenida dos Engás, próximo ao Unemate, e à disposição sempre de todo mundo aí, para poder discutir ideias e fazer as coisas acontecer. O empresário que queira contratar a empresa do Fernando, como é que ele deve fazer? A gente tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, né? Que é o Instituto Ética. No Facebook tem o site, o Instituto eticapesquisas.com, e no meu telefone aí, que depois pode lançar ali no celular ali, que as pessoas mandam o WhatsApp. Né? Isso atende Sinop, região, Mato Grosso, Brasil. Até Rondonópolis. Mato Grosso do Sul, temos cliente em Mato Grosso do Sul, temos cliente em Rondonópolis, Campo Novo, aonde a gente consegue, né? Onde a gente dá conta da perna da gente, consegue atender. Mato Grosso é um cenário, um celeiro de oportunidades. A gente hoje não consegue nem atender todos os lugares, porque vem muitos pedidos de orçamento,
E hoje a gente muitas vezes declina de trabalhos porque a gente vai subir na montanha aos passos, não aos pulos. Então a gente fala, ó, não consegue atender dessa vez, infelizmente, e a gente vai devagarzinho e sempre. Para a gente finalizar lá atrás, esses 90, depois de não sei quantos anos atrás, qual foi o primeiro mandato? Foi 2008. 2008. Ele em 2008, assumi em 2009. 2008 foi a campanha que eu participei, né? 2008, isso. Exatamente. Na época eu tinha uma eleição garantida de 5.886 votos, né? Você estava no Democratas, né? Democratas. Estava no Democrata, eu tinha 5.886 votos. Mas isso foi os caciques que falou para você, né? Os caciques que assegurou para você, né? Balançou a peneira, sobrou 185. Aí nós vai anotando na caderneta, os caciques falaram, não, vai que você vai ser nosso candidato prioritário. Mas você... Aí quando chega no final, você fala, tá, mas cadê aquele tal de prioritário? Falou, não, peraí. Na realidade... Eu fiz 1.390, fiz menos que você. Fernando, lá... Mas era para 3.000 votos. O Lobo falava, vai ser 3.000 votos. Não vai, Lobo, não vai. É porque tem aquele povo que nós acabamos falando aqui, o Vilmar. Né? Fernando, para finalizar, lá em 88, o Diogo chegou para você e disse assim, você vai ser candidato a vereador. Não vou, não. Vai. E se você não for, você... Aí tem aquela situação, você tem que ir. Mas por quê? Porque se você não for, você vai querer que a gente vá... Nós queremos fazer para você. Tá. E o Fernando foi. Né? Passado todos os processos que vieram lá para cá, hoje numa nova metodologia de vida completamente diferente. Digamos que chegue o grupo e diga, ei, você vai ser candidato a tal função. Fernando resiste ou Fernando desiste de vez? Não, resisto totalmente. Né? Bem pacífico isso, bem sereno, bem posicionado todo esse ciclo. Não sou candidato em hipótese alguma. Respeito a convicções do meu pai, né? Também por questão de mãe, tudo a parte integrada aí, porque mexe com todas as estruturas isso, né? Você participou, vocês sabem como é que é, mexe com família como um todo. Então, eu já fiz a minha parte na questão eletiva, já participei, graças a Deus, entrei ficha limpa, permaneço ficha limpa e faz parte do meu legado. Não cederia a um convite, não sou nem cotado, porque já sabem que eu já deixei muito claro isso lá dentro do time. Tá certo. Fernando, mais uma vez agradecer imensamente a tua participação, desejar sempre sucesso, né? Eu sempre tenho falado para as pessoas assim que o legado que você pode deixar na sua vida é o legado do respeito, né? Que você tem que ter com as outras pessoas. E entender que a vida da gente, ela é como se fosse essa mesa, uma roda. Hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, outra hora eu estou ali. Né? Eu citei aqui o exemplo do Facebook, que é uma ferramenta que está sempre lembrando você das suas ações, né? Seu aniversário. Mas quem vive, quem é digno de respeito, não precisa de Facebook. Porque mais cedo ou mais tarde você encontra alguém que lá atrás você pisou, que lá atrás você magoou, que lá atrás você ajudou, você vai encontrar essa pessoa. E o legado bom mesmo é você deixar para encontrar sempre as pessoas boas. E o Fernando é uma pessoa que a gente conhece desde 90, quando ele disse que chegou aqui, e sempre foi esse moço que, por isso que ele alcançou seus objetivos, né? Sempre foi esse moço que tratou as pessoas sempre da mesma maneira, sempre teve o mesmo respeito, sempre se colocando na sua condição pessoal de como ele é, né? Nunca teve as alternâncias dos altos e baixos, que tem gente que uma hora está eles acham que você é obrigado a dar tudo para eles, quando eles estão lá em cima eles acham que ele tem a obrigação de pisar em você, e assim vai. Mas o Fernando sempre foi esse cidadão que teve sua postura equilibrada naquilo que ele vê diante do próximo. Então, agradecer em nome da Rádio Marupá, em nome do Vilmar, do Éder, que somos aqui uma equipe, né, nesta batalha de
passarmos por essa pandemia não para voltarmos a fazer o que fazíamos antes, mas fazer coisas novas com mais determinação, com mais velocidade, né? E deixar o microfone aí da Marupá para que você possa fazer suas considerações finais e dizer que nós estamos aqui, sempre torcendo para os amigos irem bem, porque é isso que nós queremos colher, né, Galvão? Você plantou feijão, vamos colher feijão. Então nós queremos que os nossos amigos vá bem. Se os amigos estiverem bem, nós vamos estar bem, com certeza. Isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Expedito. Isso aqui é um símbolo da comunicação sinopense. E com alegria aí o Vilmar, que um amigo que a gente aprendeu aí se conectando, se gostando, respeitando as ideias. É um símbolo do idealismo político também, né? Pioneiro, homem do esporte também, né? Ligado a tudo isso de maneira forte. O Éder, essa figuraça que a gente já se correu, já se deu camarada, é isso? Pô, não filma, cara! Eu tô fazendo o meu serviço! Não, então foi o seguinte, né? Por causa das boas relações, nós vamos sempre manter porta aberta, boas conexões, constrói boas conexões. Então, graças a Deus, nesses 30 anos aí, a gente vem tendo muito mais frutos positivos e aprendizados. Obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Somos energia pura, né? A sua energia contagia a minha, sim. Subir a montanha aos passos e não aos pulos. E obrigado pela oportunidade, estou à disposição sempre. Você me falou um negócio aqui que eu vou fechar o programa aqui. Nem sei o que vai acontecer depois, mas você falou que o nosso ex-prefeito e na cadeira de senador, quando ele amanhece meio assim, sem nenhuma noção do que vai fazer na vida, sem nenhuma inspiração. Como é que você está hoje, ô chefe? Hoje eu estou sem inspiração. O que você vai fazer? Acho que eu vou fazer uma vaquinha aqui. E desenha uma vaquinha, não, vou tirar 10 litros de leite. Tira 10 litros de leite. Um dia esse homem amanheceu sem inspiração nenhuma. O que você vai fazer hoje? Nada, não tem nada a fazer. Mas, para não passar o dia em branco, eu vou trazer o Vilmar para o PSDB. Rapaz, eu vou falar pra vocês, nós já tentamos aí. Não, já foi. Nós trouxemos ele. Não, mas é o que eu tô falando. O homem tava sem inspiração. Vou trazer pra cá. E trouxe. Foi. Levou. Sentou com o homem lá no posto de gasolina lá. Abasteceu e foi. Passa no posto de Ipiranga. Exatamente. Então, só para fechar, não sei nem o que vai acontecer depois, não sei se eu volto sábado aqui, mas acho que devo voltar assim. Sábado que vem, mais uma vez, obrigado, Fernando. Sábado que vem nós estaremos conversando com o pessoal do Rotary Club Sinop. Tá? Nós temos o Rotary Club Tarumãs, temos Casa da Amizade, e nós estaremos conversando aqui ou com o Jorge, ou com o presidente do Rotary Club Sinop, que é o Robson, né? Para falarmos das ações que o Rotary está desenvolvendo. Tem aí uma grande ação para ser realizada dia 19 de setembro, na busca de incrementar cada vez mais o banco ortopédico, né, do Rotary. Então nós estaremos sábado que vem nesse bate-papo com o pessoal do Rotary. Agradecer imensamente a você que está conectado conosco, compartilhe com os amigos. Esse bate-papo fica no Facebook. Daqui 5 anos, se você falar assim, não, eu não dei entrevista Expedito, não. O Facebook vai dizer, suas lembranças. Olha, eu nunca falei que eu nunca mais ia ser candidato. Não, nunca mais eu não falei. Eu falei que eu não era em 2020. Lembranças de 22, suas lembranças, há 4 anos atrás, 22/8, Rádio Marupá. Então, memória eletrônica. Exatamente. Então, um grande abraço a você que está conectado conosco. Acessem www.radiomarupá.com. Sábado, neste horário, nós temos o Marupá Bate-Papo, entrevistas e debates. Né? Eu volto segunda-feira a partir das 7 horas da manhã, dentro da programação da Rádio Mais AM de Sinop, com o programa Cidade em Movimento, também, né, conectado e retransmitido pela Rádio Marupá. Que todos tenham um final de semana abençoado, né? Nós vamos deixar imagens aí para o Fernando matar saudade. Nossa, no Festival de Praia do Cortado. Bom final de semana, fiquem com Deus, porque com ele estou sempre. Curtam um pouquinho aí do Festival de Praias. Tchau.
Temporada chegou, valeu a pena esperar, virar a noite e acordar, dá de cara como o mar, tudo se move, ninguém fica parado. Você não vai acreditar, a gente veio pra ficar e vamos ficar aqui. Não dá pra resistir, sereia pra lá e pra cá, a gente vai se divertir. Seu nariz esquentou, não tenho tempo de ficar enjoado. O mar agora é meu lugar, a gente veio pra ficar e vamos ficar aqui. Não dá pra resistir, sereia pra lá e pra cá, a gente vai se divertir. Quero meia praia inteira pra deitar e rolar. Quero meia